É um imenso prazer estar com a igreja novamente. A igreja de Araraquara como a minha família. Eu tive muita saudade depois de nós tivemos relacionamento uns 3 anos atrás, não é? E sempre eu ouço através de Douglas e também o pastor Ezequiel. O Zezito e a Ana também, de vez em quando, mandam notícias. É um imenso prazer estar novamente aqui na igreja. A palavra de hoje é o livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 6 a 10. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 6 a 10. Disse mais: Eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda ao Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém. Agradeço a Deus e a igreja, principalmente a pastor Ezequiel, por essa possibilidade de compartilhar sobre a Coreia do Norte. Eu nasci na Coreia do Sul, por isso sou sul-coreano. Bom, agora sou brasileiro, naturalizado. Mas meus pais são da Coreia do Norte. E eles tiveram que descer pela busca da paz para a Coreia do Sul, antes da Guerra da Coreia, 1950. Eu creio que a maioria de vocês já conhece um pouco sobre a Coreia do Norte. A missão Portas Abertas colocou a Coreia do Sul como o país mais perseguido do mundo, já a 11ª vez consecutivamente. É um povo que tem sofrido muito, na miséria, também sem nenhuma liberdade. Como muitos coreanos, eu tenho orado, intercedido muito pela Coreia do Norte. E um dia eu deparei com o texto de hoje, onde Deus estava dizendo assim, no versículo 7. Disse ainda ao Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Essa palavra de Deus me comoveu muito, porque Deus viu a aflição do seu povo, ouviu o clamor do seu povo, e Ele conhecia o sofrimento do seu povo. Versículo 9 diz assim: Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo.
Parecia que Deus estava dizendo para mim: Jang, eu conheço o sofrimento do teu povo. Eu vi a aflição do seu povo. Eu ouvi o clamor do seu povo. E essa palavra me consolou demais. Mas eu, meditando essa palavra, pensando como os israelitas que estavam vivendo, sofrendo como escravos no Egito, durante mais ou menos 400 anos, certamente teria clamado ao Senhor: até quando, Senhor, esse jugo? Até quando o Senhor vai permitir essa opressão dos egípcios? E a minha oração tem sido igual: Senhor, até quando o Senhor vai permitir essa opressão do governo norte-coreano sobre teu povo? A Coreia foi separada em duas nações em 1945, quando terminou a Segunda Guerra Mundial. Porque a Coreia era uma colônia japonesa e quando estourou a Segunda Guerra, teve que lutar ao lado dos japoneses. E quando 1945 terminou a Segunda Guerra Mundial, a Coreia não estava, seu governo não estava estabelecido uma base suficiente para se tornar uma nação estável, uma nação sólida. Então as potências, grandes potências como Inglaterra, Estados Unidos, Rússia, fizeram uma reunião. E eles decidiram assim: vamos dividir a Coreia em duas partes. E para a Coreia do Sul, os americanos iriam entrar, e Coreia do Norte, os russos iriam entrar, ajudando a estabelecer governo sólido, e depois sairiam. Então, para a Coreia do Sul entrou norte-americanos. Eles ajudaram a estabelecer uma nação muito sólida e próspera, como nós vemos hoje. Enquanto que na Coreia do Norte, russos entraram. Mas eles, em vez de ajudarem, exploraram Coreia do Norte. E levando os recursos naturais, equipamentos. Dizem que teve muitos casos também do estupro. E ainda os russos colocaram um homem chamado Kim Il-sung, como um fantoche deles, estabelecendo um governo comunista ditatorial. E começaram a perseguir os que eram contra o governo, com mão de ferro. E durante esse período muitos morreram, ou muitos tiveram que fugir para a Coreia do Sul. Então, ainda há muitas famílias separadas. Por exemplo, eu tenho uma irmã mais velha que eu nunca tive o privilégio de conhecer. Porque naquela época, meus pais estavam morando na Coreia do Norte. E meu pai era ainda jovem casado. E ele também foi pressionado para se tornar um membro do Partido Comunista. Teve que fugir para Sul, sem avisar a família. E depois minha mãe soube disso, então tomou decisão de seguir para a Coreia do Sul atrás do seu marido. E quando ela tomou decisão, meus pais tinham duas filhas. E o guia que iria levar o grupo de mais ou menos 10 a 15 pessoas
disse para minha mãe que só poderia levar uma criança, porque se a criança chorasse na fronteira, certamente todos iriam ser mortos. Então, minha mãe, tendo convicção de que poderia voltar, buscar a filha mais velha, deixou a filha mais velha, naquela época, mais ou menos 4 anos de idade. Então, ela pegou a filha mais nova e desceu para a Coreia do Sul. Mas nunca mais ela teve a oportunidade de voltar para a Coreia do Norte. E por causa disso, meus pais têm sofreram muito durante toda a vida. Meu pai já faleceu, a minha mãe com 87 anos, e ainda ela sofre com isso. E essa história da minha família não é uma história isolada. Tem muitas famílias parecidas que têm sofrido durante toda a sua vida. Por exemplo, tem um membro da minha igreja coreana, uma senhora, ela tem 3 filhos na Coreia do Norte. E 20 anos atrás, ela com amigas tiveram o privilégio de viajar para a China. E elas foram até a fronteira com a Coreia do Norte, mas ela não pôde entrar na Coreia do Norte. Então, amigas estavam contando que ela gritou, chorando muito, pelos nomes de seus 3 filhos. É uma tragédia que o povo coreano está carregando até hoje. E também, como nós sabemos que na Coreia do Norte não há a liberdade, é um país totalmente fechado, principalmente não há liberdade religiosa. Então, se o cristão for descoberto, certamente é levado para o campo de concentração. E eles montaram um sistema de vigiar ou delatar, ainda que seja entre própria família. Talvez eu creio que alguns de vocês tenham lido na revista Veja, falando de um livro chamado Fuga do Campo de Concentração. Lá conta uma história de um jovem que ele nasceu no campo de concentração. E quando ele era pequeno, ele estava vivendo com a mãe e seu irmão mais velho. E ele ouviu a mãe contando com o filho mais velho sobre o plano de fuga. E como esse jovem era bem pequeno, e os oficiais tinham ensinado qualquer comentário, possibilidade de fuga, devia ser denunciado, delatado. Então, ele foi falar com o oficial do campo de concentração. Então, eles pegaram a mãe, o irmão mais velho dele, e fuzilaram. E nesse momento eles colocaram esse jovem, esse pequeno, a criança naquela época, na primeira fila para assistir o fuzilamento. E por milagre, o livro diz que ele conseguiu sair do campo de concentração. E agora vivendo nos Estados Unidos, mas sofrendo com uma profunda depressão por causa do sentimento da culpa. E outro fator muito grave é a fome que, mesmo esse ano, está passando sobre a Coreia do Norte. Eu não tenho dados exatos, mas que há muitas mortes. Mas há um dado indicando que
de 1999 a 2004, durante 5 anos, mais ou menos 3 milhões norte-coreanos morreram por causa da fome severa que passou pela Coreia do Norte. E eu li alguém contando que nas vilas havia cadáveres amontoados. Mas o governo não cuida do seu povo. E falam que 16% das crianças da Coreia do Norte são desnutridas. E a ajuda humanitária? Nações Unidas, Coreia do Sul e várias outras nações têm ajudado, mandando alimentos. Mas esses alimentos, em vez de ajudar o povo faminto, eles usam para abastecer seus exércitos, seus soldados. E uma vez, Kim Jong-il, esse último líder, o chefe da nação falecido, ele disse que para ele não interessa, mesmo que haja 30% menos da população. Isso indica que o governo não tem amor, nenhum amor em relação ao seu povo. E o povo sofrendo pela miséria, pela fome, pela também perseguição do governo. E um outro fator em relação aos refugiados na China. Como tem aumentado muito a fome, cada vez mais aumenta a tentativa de atravessar o rio e chegar à China, justamente para buscar o alimento para a família. Mas dizem que morrem muitas pessoas ao atravessar, porque o governo não tem piedade para matar todas as tentativas desses fugitivos. Mas dizem que mais ou menos durante 4 anos, mais de 100 mil pessoas, 100 mil norte-coreanos fugiram para a China. Mas para aqueles que conseguiram fugir, atravessando o rio que separa da Coreia do Norte para a China, o problema mais grave esperam para eles. Assentamento deles na China. Muitos não são cuidados ou recapturados pelo governo chinês e são repatriados para a Coreia do Norte. Esses são mandados de volta para a Coreia do Norte, certamente são mandados para campo de concentração ou são executados publicamente. Mas há muitas missões cristãs que trabalham para esses refugiados norte-coreanos que chegam na China, dando alimentos, cuidando da hospedagem deles e principalmente ensinando a palavra de Deus para eles, ensinando o Evangelho de Cristo. Mas infelizmente a opressão do próprio governo chinês sobre refugiados norte-coreanos tem aumentado muito. E alguns meses atrás eu li na internet que a perseguição sobre norte-coreanos refugiados era muito severa. Até muitas missões tiveram que mudar daquela cidade da fronteira. E então a dificuldade tem aumentado para essas missões. Inclusive, um pastor que trabalhava para esse propósito, ele foi assassinado. E todos acham que o governo chinês foi o mandante do crime. Porque o governo chinês, eles são contra
assentamento, estabelecimento dos refugiados na terra deles. Agora, falando sobre cristãos na Coreia do Norte. A Coreia do Norte, na verdade, havia um grande avivamento no ano 1907. E nós chamamos como nome de Avivamento de Pyongyang, que é comparado ao avivamento de Jerusalém que aparece no Atos 2. E Coreia do Norte eram tomados pelo Espírito Santo. E havia muitos servos de Cristo. Havia seminário, havia muitos pastores. Era o berço da vida cristã coreana. Mas depois que o governo ditatorial foi estabelecido, houve muitas perseguições, houve muitos mártires. Muitos tiveram que fugir para a Coreia do Sul. E muitos enfrentando a sua própria morte para guardar a Igreja de Cristo na Coreia do Norte. E atualmente há perseguições severas. Então, quando é reconhecido como cristão, ele é mandado para campo de concentração, ou é morto, executado na praça pública. Então, os crentes, como não pode guardar sua Bíblia, eles colocam Bíblia, um saco plástico, esconde no pátio da casa. E somente à noite, o tempo em que está sozinha, então tira a Bíblia e fazem a leitura da Bíblia. Mas, graças a Deus, mesmo diante dessas perseguições incessantes do governo, Deus tem dado vitórias para a Igreja da Coreia do Norte. Eu trouxe um livro chamado Os Olhos de Animais Sem Cauda, escrito por uma senhora norte-coreana chamada Sunong Lee. Ela conta um pouco sobre os cristãos numa prisão norte-coreana. Ela era uma partidária muito fiel ao governo norte-coreano. Trabalhava fielmente para o governo. E ela era responsável pelo almoxerifado do governo. Mas um dia, ela foi levada para a prisão. Não sabia qual foi o motivo, mas depois ela ficou sabendo que, num dia de distribuição dos jaquetas, seu chefe havia pedido mais uma jaqueta. E como ela era fiel ao governo, tinha recusado. Então o chefe, muito bravo, inventou alguma desculpa e mandou ela para a prisão. E lá ela encontrou um grupo de pessoas muito estranhas. Grupo de pessoas que viviam olhando somente para o chão. Porque eles não podiam olhar para o céu. Porque os oficiais, os carcerários da prisão, achavam que esse grupo recebia o poder vindo do céu. Então eles sempre tinham que viver olhando para o chão. Ela não entendia por quê. Também ela não entendia por quê. Uma vez por semana dois deles eram escolhidos. E oficiais mandavam negar Jesus Cristo. Senão eles iriam morrer. Mas, em vez de negar o nome de Jesus Cristo, a maioria preferia morrer. Uma vez o livro conta que ela
sentiu um cheiro muito feio. Aí olhou, era cheiro de carne queimada, porque eles jogaram líquido do ferro que estava fervendo sobre os cristãos. Graças a Deus, por milagre, esse Sunogli consegue sair dessa prisão. Então ela foge para a Coreia do Sul. E na Coreia do Sul ela encontra Jesus Cristo na igreja. Então ela conseguiu entender por que aquele grupo vivia daquela maneira. Grupos de cristãos que recebiam poder do céu. E ela agora vive viajando, testemunhando a situação carcerária norte-coreana. E uma outra história, eu creio que alguns de vocês teriam assistido. 2 anos atrás, teve uma conferência de Lausanne em Cape Town, África do Sul, e uma moça de 18 anos, chamada Kyung-ju Son, ela fez um testemunho contando a vida do seu pai, chamado Jong Nam-shin. O pai dela, o Jong Nam-shin, era assessor do ex-chefe Kim Jong-il, que morreu ano passado. Ele era muito fiel, mas devido a um problema político, ele teve que fugir da Coreia do Norte para a China no ano de 1998. E na China, ele encontra os cristãos ajudando sua família. E lá ele conheceu Jesus Cristo. Mas, infelizmente, depois de 6 meses, sua esposa grávida acaba morrendo de leucemia, deixando somente marido e a filha Kyung-ju. Mas ainda assim o Son não desistiu e continuou estudando a Bíblia. E cada vez mais no coração dele crescia esse desejo de falar Jesus para o povo norte-coreano. Porque ele sabia que o povo norte-coreano estava vivendo aqui na terra sem nenhuma esperança. E queria falar sobre essa esperança do céu. E nesse tempo, ele foi pego pela polícia chinesa e foi deportado para a Coreia do Norte. E ele viveu durante 3 anos no campo de concentração. E enquanto ele estava lá, crescia cada vez mais esse sentimento de necessidade de falar Jesus, falar para o povo norte-coreano que estava sofrendo. E por milagre, ele é solto, ele consegue voltar para a China. Mas ainda assim, essa paixão de voltar para a Coreia do Norte não havia sido apagada. Ele tinha oportunidade de pegar sua filha e ir para a Coreia do Sul, viver em paz. Só que ele tomou decisão de voltar para a Coreia do Norte, mesmo sabendo que isso significaria a sua morte. E no ano de 2006, ele volta para a Coreia do Norte. Depois disso, não há mais notícia dele. Provavelmente, ele teria sido executado na praça pública. E a filha dele, Kyung-ju, depois foi criada pelos missionários. E depois, como os missionários voltaram para Estados Unidos, ela teve que voltar para a Coreia do Sul. Ela conta que naquele dia, naquela noite, que no dia seguinte iria voltar para a Coreia do Sul,
dentro do consulado, ela estava dormindo, sonhou. Num sonho, nesse sonho, onde viu Jesus. Que Jesus estava falando para ela assim: Kyungju, embora seus pais estejam no céu, eu vou cuidar de você. E ela termina o testemunho dizendo que ela vai estudar ciência política para ajudar seu povo, povo da Coreia do Norte. Apesar da perseguição do governo, a Igreja da Coreia do Norte tem sido mais fortalecida, tem sido mais purificada, aumentando a fé de cada cristão. Recentemente, eu ouvi uma história e que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Alguns anos atrás, o governo estava expandindo uma estrada que liga de Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, a uma cidade chamada Kaesong. Kaesong é uma cidade da Coreia do Norte. Região norte da Coreia do Norte. E o motorista que estava trabalhando justamente para expansão dessa estrada, numa cidade, no meio dessa estrada, chamada Goksan, ela acaba por acidente derrubando numa colina. E nessa entrada, o motorista descobriu que havia centenas de cristãos cultuando a Deus escondidamente. Então ele avisou o governo, e o governo, como havia decretado, todas as pessoas que participassem em reunião religiosa iriam ser executados. Então o governo mandou ordem de executar todos. E pouco a pouco os cristãos foram executados do enforcamento. Era a vez de um garoto de 13 anos. Quando o executor colocou a corda, ele começou a chorar, muito assustado. Com tremor. E ele parecia que estava procurando alguém na multidão. E o executor, por instante, sentiu pena desse garoto. Aí perguntou para o garoto se você estava procurando a sua mãe. E ele inclinou a cabeça. Então, o executor gritou: quem é a mãe desse garoto? E no meio da multidão, uma mulher veio correndo e segurou a mão do filho e disse: meu filho, não tenha medo, daqui a pouco vamos para o céu. Daqui a pouco nós vamos encontrar Senhor Jesus. Aguenta mais um pouco, com coragem. Quando o executor ouviu isso, ficou muito bravo e chutou a cadeira. E o garoto ficou pendurado, segurando a corda, não queria morrer. Então a mãe disse para ele: meu filho, vamos perdoar esse tio executor. Vamos nos encontrar no céu. Ouvindo a palavra da mãe, ele soltou a corda. Em menos de 30 segundos, ele morreu. Próximo era a vez do irmão dele, um garoto de 14 anos. E ele veio sem hesitação. E ele disse para a mãe: mãe, obrigado por ter me falado de Jesus. Mãe, obrigado por ter me ensinado
reino de Deus. Vamos nos encontrar no céu. Ele virou para o executor, disse assim: Senhor, crê em Jesus, vem para o céu. O céu realmente existe. Se crê em Jesus, viverá eternamente. Depois foi a vez do pastor. O nome do pastor é Tae-yong Kim. O executor ficou muito bravo e mandou trazer aquele carro cilindro que é usado para fazer aplanamento do asfalto da estrada. E mandou tirar a roupa do pastor. Fez passar o carro cilindro sobre ele. Pouco a pouco, seu corpo, seus ossos começaram a ser esmagados diante da multidão assustadora. Mas de repente, a multidão podia ouvir da boca do pastor um hino que cantava assim: 내 구주 예수를 더욱 사랑 엎드려 비는 말 들으소서 내 진정 소원이 내 구주 예수를 더욱 사랑 더욱 사랑. E ele despediu, dizendo à igreja: vamos nos encontrar no céu. Essa história não é uma história antiga. É uma história que aconteceu há algum tempo atrás, num país chamado Coreia do Norte. Eu creio, aliás, todos nós cremos, que todos eles agora estão no céu. Certamente eles estão torcendo por nós, para que nós caminhamos firmemente a nossa caminhada da fé até o fim. Ouvindo essa história, eu lembrei desse versículo de Apocalipse 3, versículo 8, que diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quando eu estava cantando louvor com time de louvor, cantando com tanta liberdade, eu pude lembrar, irmãos norte-coreanos, que o grande desejo deles é poder cantar com voz alta, ler a Bíblia abertamente, orar com a voz alta para Deus. Agora eu gostaria de mostrar um vídeo sobre Coreia do Norte e depois vou terminar a mensagem.
Essa é a Coreia. E a gente vê à noite parte da Coreia do Norte sem luz por causa da pobreza. Aqui é a fronteira com a China. Crianças desse atravessar para o consulado coreano na China e os soldados impedindo para entrar. É questão da vida ou morte. Porque se forem pegos, são mandados de volta para a Coreia do Norte. Certamente o que espera é a morte. Capturados e estão sendo levados de volta para a Coreia do Norte. São os cadáveres achados perto do rio, tentando atravessar. Está escrito: senão liberdade, dê-nos a morte. Até quando nós vamos ter a liberdade? Senhor, nos ajude. Terminar a mensagem olhando novamente o livro de Êxodo, no versículo 11, capítulo 3, não, versículo 8, diz assim: por isso desci a fim de livrá-lo
da mão dos egípcios. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Na verdade, capítulo 3 do livro de Êxodo, Deus está anunciando a libertação próxima do povo de Israel. Muitos analistas políticos comentam que dentro de 3 anos, provavelmente a porta da Coreia do Norte poderá abrir. Muitos homens de Deus que têm orado, têm intercedido pela Coreia do Norte, também acreditam que o tempo de Deus pela Coreia do Norte está bem próximo. E eu creio, como todos os irmãos creem, no poder de orações. Sei que Deus usa para o cumprimento do seu propósito. A oração dos santos, povo que busca humildemente a face de Deus. Por isso que eu estou aqui, pedindo orações de vocês, pela Coreia do Norte, como uma família em Cristo Jesus. E a oração é essa. Peço oração para que haja uma mudança radical na liderança do governo, que eles tenham temor de Deus, que eles possam amar seu povo de verdade e dar liberdade e dignidade merecidas para o povo norte-coreano. Também eu gostaria de pedir que a China, que é o principal aliado da Coreia do Norte, possa conscientizar-se pelos direitos humanos dos refugiados norte-coreanos e não deportar novamente para a Coreia do Norte. Também para que fortaleça as missões que trabalham e voluntários que trabalham nessas cidades chinesas perto da fronteira possam ser fortalecidas, que essas missões possam ajudar efetivamente os refugiados norte-coreanos e também dar coragem e firmeza para os cristãos de Coreia do Norte. Eu li uma vez numa revista de Missões Portas Abertas, que o que eles estão pedindo, que eles possam enfrentar com coragem essa perseguição, em vez de cessar a perseguição, porque eles acreditam que essas perseguições fazem com que a igreja se tornar igreja mais purificada, mais forte. E também que Deus possa trazer um avivamento espiritual na Coreia do Norte, assim aconteceu em 1907, capital da Coreia do Norte, em Pyongyang. Vamos orar. Pai, obrigado, porque o Senhor é Deus que vê o sofrimento do teu povo, que ouve o clamor do teu povo. Por isso nós queremos colocar nessa noite a vida dos norte-coreanos nas tuas mãos, pedindo que o Senhor haja para que esse povo tenha liberdade, Pai. Tem tanta vontade de te louvar em voz alta, orar em voz alta, ler a tua palavra em voz alta, com liberdade. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor conceda essa bênção para o povo norte-coreano, que tem sofrido por tanto tempo, mais ou menos 65 anos, Senhor. Que o Senhor derrame tua misericórdia, tua bênção sobre o teu povo. Abençoa a igreja de Araraquara, para que possa humildemente buscar a tua face, intercedendo pelo povo norte-coreano. Isso que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.